E aí galera, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vim falar um pouquinho mais de história, aqueles nossos vídeos mais longos, né? Hoje eu vim falar sobre a Grécia Antiga. Bom gente, tudo começou com os guenos. Os guenos eram pequenos clãs, eram famílias, tipo, como se fossem várias tribuzinhas. Então na Grécia Antiga começou com os guenos, a galera lá. Eles tinham união por laços de parentesco e tinham o líder chamado de pater família. Eles viviam de propriedade coletiva, então eles plantavam juntos, colhiam juntos, apesar de serem famílias diferentes. E eles tinham uma sociedade bem igualitária, era tipo um comunismo antigo, sabe? Aí o que acontece? Teve uma crise desses guenos, porque a população aumentou, não tinham terras férteis para todas as pessoas, então algumas famílias mais fortes começaram a pegar terras para elas. E aí isso foi colocando uma estratificação social, em que algumas pessoas ficaram sem terras, outras tinham muitas terras, e bom, assim escafedeu-se os guenos. Depois vem o surgimento das polis, que pra gente tem como tradução cidades-estado, estado com letra maiúscula, porque cada uma delas é como se fosse um mini país. Cada uma tinha uma autonomia, com governos diferentes, com estilos de governar diferentes, e tudo bem. Bom, muitas pessoas saíram em busca de novos territórios, né? Por conta dessa perda de terras de algumas famílias, que ficou conhecida como uma diáspora grega. E muitas foram para o Mar Negro e Mar Mediterrâneo. E aí se formaram as cidades. E hoje eu vou falar sobre duas cidades muito importantes. A primeira delas é Esparta. Quando a gente pensa em Esparta, a gente já pensa em guerra, em homens fortes, e era basicamente isso mesmo. Bom, Esparta tinham os dórios, eles começaram com os dórios, que eram grupos seminômades, que acabaram se fixando na península do Peloponeso. E aí, a partir de lá, começou a se formar a cidade de Esparta. A estratificação social era basicamente assim: no topo tinham os esparciatas, que eles eram aristocratas de guerra, e eles tinham todo o monopólio de poder. Era uma oligarquia, ou seja, só algumas pessoas estavam no governo, que eram os esparciatas. Depois vem os periecos, que eram artesãos, camponeses e comerciantes, que não tinham direitos políticos, mas ainda tinham trabalho. E por fim vem os ilotas, que eram servos. Alguns lugares chamam eles de escravos, o correto é servos, mas você pode ver eles sendo considerados escravos. Eles eram presos à terra, eram propriedade do Estado e serviam aos esparciatas. E a economia de Esparta era basicamente agricultura. Eles também produziam vinhos, tanto que existe um deus grego chamado Dionísio, que é tipo o deus dos vinhos. E eles viviam do pastoreiro, então era uma economia agropastoril. Depois vem Atenas. Bom, Atenas era mais voltado para um debate político, não era uma oligarquia, ela se tornou uma democracia. Mas vamos por partes, né? Bom, tudo começou com dois grupos políticos, né, que foram criando leis. A primeira lei criada foi Drácon, que eram as primeiras leis escritas de Atenas, eram leis rigorosas, que causaram uma insatisfação popular. E aí criaram a lei Solon, que era um conjunto de leis, né, que defendia o fim da escravidão por dívidas, então só prisioneiros de guerras podiam se tornar escravos, e também falava de regime censitário, que era para tipo, ter uma subdivisão por renda, então as pessoas com maior renda, ou a partir daquele número, né, de conta bancária da época, a pessoa era considerada com mais direitos, o que causou uma insatisfação dos eupátridas. Agora eu vou explicar para vocês quem são os eupátridas e a estratificação social de Atenas. Bom, os eupátridas eram considerados os bem-nascidos. Eles eram grandes produtores rurais, eles faziam parte da aristocracia, eles eram a nobreza do lugar. Depois vem os georgóis, que eram pequenos proprietários de terras e tal. Depois os demiurgos, que eram comerciantes e artesãos nascidos em Atenas, então eles eram atenienses.
Depois vem os tetas, que eram camponeses sem terra, que trabalhavam para os eupátridas. Então, tipo, eles eram servos, mas eles recebiam alimentos e coisas em troca do serviço. Depois vem os metecos, que eram estrangeiros que residiam em Atenas e eram também comerciantes artesãos, mas não eram nascidos, diferentes dos demiurgos. E por fim vem os escravos, por dívidas ou prisioneiros de guerra, mas depois da lei Solon não podia mais ser por dívidas, apenas prisioneiros de guerra. Bom, a democracia. A democracia foi estabelecida por um cara chamado Clístenes. E assim, só podiam votar quem eram considerados realmente cidadãos de Atenas. Para ser cidadão de Atenas, você tinha que ser um homem livre, maior de 21 anos, ateniense e ser filho de pais atenienses. Então já não bastava você ter nascido em Atenas, você tinha que ter os pais nascidos em Atenas também para ser considerado um real cidadão e poder votar. A democracia de Atenas era considerada direta, eles iam numa pracinha e eles começavam a debater sobre a política e indicavam quem eles queriam. A nossa democracia de hoje em dia, ela é indireta, porque existem as pessoas que são colocadas lá, por exemplo, coloca o Lula e o Bolsonaro. Então colocaram essas pessoas e nós votamos nelas. Agora, nessa época, era direta, porque eles escolhiam os candidatos e depois escolhiam quais dos candidatos iam ser eleitos. Então eles escolhiam de tudo, entendeu? Bom, eles tinham algumas separações aí. Eles tinham o Bulé, que era o Conselho dos 500, que era quem elaborava as leis. Eclésia, que era a Assembleia dos Cidadãos, era a votação de leis. E o local era a Ágora, que era essa pracinha que eu mencionei, que eles debatiam política. Tinha isonomia, que eram direitos iguais. Isocracia, que era igualdade de acesso a cargos políticos. Isogoria, que era direito à palavra. E ostracismo, que era punição para maus cidadãos, aqueles que não se comportavam perante a lei. Bom, agora vamos para a parte interessante, as guerras. Bom, a primeira de todas foi as guerras médicas. As guerras médicas foram entre os gregos e os persas. Mas por que médicas? Porque antigamente os gregos eram chamados de medos. Por isso, médicas. Bom, essa guerra foi dividida basicamente em duas fases. A primeira foi a Batalha de Maratona. Maratona era uma cidade. Aí você me pergunta, Ive, mas por que ficou conhecida essa batalha de Maratona? Tipo, é meio que um subnome de guerras médicas? Sim, basicamente isso. Bom, foi assim, os persas foram atacar e eles entraram pela cidade de Maratona e começaram a atacar. E aí, os gregos, no caso, os atenienses, eles falaram assim para as mulheres, olha, nós vamos lá e se nós não dermos notícias em 48 horas, vocês vão se matar e matar as crianças, porque a gente pode até perder, mas ninguém aqui vai ser escravizado, a gente não vai aceitar isso. Então, beleza. Eles foram para Maratona e lá eles ganharam dos persas. Sim, os atenienses ganharam dos persas, mas não tinham como avisar tão rápido as mulheres antes delas se matarem. Então, um cara chamado Fitípedes correu de Maratona até Atenas, que tinha basicamente 42 quilômetros. E quando ele chegou lá, ele estava tão cansado que tudo que ele conseguiu dizer foi vencemos. E aí ele morreu. Bom, todo mundo sabe que os gregos eram conhecidos por causa das Olimpíadas. Então, maratona, 42 quilômetros. E aí ficou conhecida a prova como maratona e a batalha de Maratona. Entendeu agora? Bom, então, por que os persas atacaram os gregos, né, a Grécia? Bom, começou porque eles queriam um expansionismo persa, eles queriam ter mais poder, eles queriam ter mais terras. E também eles estavam disputando a hegemonia pelo Mar Egeu e o Mar Negro. Então, o primeiro persa, né, que ordenou esse ataque foi o Dário, que era o rei de Pérsia, que invadiu as terras gregas e foi derrotado pelos atenienses. Depois, na segunda fase, segunda guerra médica, né, veio o Xerxes, que era filho de Dário, que também era um persa, e, bom, foi atacar de novo. Aí foi quando criou a Confederação dos Delos, ou Liga de Delos, que foi, tipo, meio que para unificar
todo o povo de Atenas, porque eram várias cidades-estado, então eles tinham que se juntar, se tornar um só para combater os inimigos em comum. E daí foi quando criou essa Liga de Delos. Aí tiveram algumas batalhas separadas, teve a Batalha dos 300 de Esparta contra os persas e a Batalha de Salamina, até que os atenienses venceram dos persas novamente, os persas foram expulsos da Grécia. E aí terminou as guerras médicas e os gregos ganharam dos persas. Aê! Bom, quais foram as consequências? Bom, a autonomia das cidades-estado gregas foram mantidas, a decadência do Império Persa, porque, bom, eles perderam basicamente 2 batalhas. A hegemonia e o imperialismo ateniense, porque Atenas foi a cidade que ficou no controle da Liga de Delos. Eles, as outras cidades tinham que dar coisas para Atenas, ajudar com dinheiro, ajudar com mantimentos, ajudar com várias coisas. Então, basicamente, Atenas subiu no monopólio de poder, subiu lá o degrauzinho e começou a olhar para a cidade do estado de cima para baixo, né? E daí é quando começa a democracia, a valer de um jeito diferente. Foi um cara chamado Péricles, sim, Péricles, que começou essa mudança na democracia de Atenas, que a partir dos 18 anos podia votar, e também teve a mistoforia, que era a remuneração para famílias mais pobres. Algumas pessoas se encaixavam no padrão de cidadão ateniense que podia votar, mas as famílias eram tão pobres que se o pai deixasse a família para ir votar, essas famílias, elas ficavam perdidas, iam perdendo mais dinheiro que elas já não tinham. Então eles começaram a remunerar, seu pai vem votar e a gente te dá dinheiro para se manter enquanto ele tá aqui votando, entendeu? Foi basicamente isso. Bom, aí vem a Guerra do Peloponeso, que foi entre os gregos, Esparta e Atenas. Bom, gente, tudo começou por causa da Liga de Delos. Como eu falei, Atenas subiu no degrauzinho da hegemonia, ela estava lá com todo o poder, supremacia, se achando a top de todas. E a Esparta virou e falou assim, não, querida, eu quero esse poder, tá tirando com a minha cara, eu sou a cidade aqui dos militares, não sei o quê, não. E aí teve essa disputa pela hegemonia grega e supremacia também, né? E aí, quais foram as consequências? Bom, em 404 a.C., teve a vitória de Esparta. Mas aí, Esparta lutou com Tebas, porque Tebas também não aceitou que Esparta fosse a mais top. E aí, Tebas ganhou. E por fim, a Grécia ficou enfraquecida, a economia ficou arruinada. E aí, em 338 a.C., teve a Batalha de Queroneia, em que o Filipe II da Macedônia tomou o poder da Grécia. Os gregos ficaram tantos anos lutando entre eles que eles acabaram se enfraquecendo e os macedônios tomaram o poder. E aí, bom, o filho de Filipe II, ele subiu ao trono do Império Macedônio e ele é um cara muito conhecido. Alguns conhecem como Alexandre Magno e outros como Alexandre o Grande. Agora eu tenho certeza que você já ouviu falar. Bom, gente, se vocês tivessem noção, editor, se você puder colocar um mapinha aqui das cidades que o Império Macedônio tomou o controle. Gente, eles tomaram controle de basicamente todo o Oriente. É um negócio absurdo. Teve uma grande expansão territorial macedônia. Eles tomaram a Grécia, Ásia Menor, Egito, Síria, Palestina, Fenícia, Mesopotâmia, Babilônia, Pérsia, Vale do Rio Hindu na Índia. E aí criou-se a cultura helenística, que é a cultura grega, helênica, mais a cultura oriental, principalmente do Egito e da Pérsia. E, gente, essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem nos comentários ou me chamem na DM do Instagram. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Queria agradecer meu editor, porque esse vídeo ficou muito comprido. O Instagram dele vai estar aqui embaixo também. E o Instagram da nossa parceria, @confeitalibras, então podem ir lá dar uma olhada. E é isso, galera. Tchau!